Fala galera, então, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, qualquer que for o horário que vocês estão vendo a aula aqui, que eu espero que vocês estejam vendo. Hoje, para mais uma aula, a gente vai começar a ver o estudo das funções. Eu sou Augusto Cainelli, e aí tá meu e-mail, como sempre. Vocês sabem, me mandem dúvidas ou perguntas ou qualquer coisa que vocês queiram falar da aula. Então hoje a gente vai ver o que é uma função, para que ela serve, como ela funciona, para que a gente utiliza elas. E mais importante, pensando como nos concursos vestibulares como o Enem ou o próprio vestibular da URGS, as funções são muito importantes. As funções do tipo primeiro e segundo grau, exponencial, trigonométrica, modular, e logarítmica, todas elas representam, na prova da URGS, por exemplo, umas 10 questões todo ano, e no Enem elas são um pouquinho mais simples, mas elas também representam boa parte da prova de matemática. Então é muito importante ter noção da, do funcionamento delas. Nessa aula a gente vai dar a base, o básico de como funciona, o que é uma função e e realmente a base. Nas próximas aulas, que vão ser de equações, funções de primeiro grau, função de segundo grau e etc., a gente vai ver coisas mais específicas, certo? Então, a gente. Não queremos alterar o esquema de cores. Então, a gente sabe que funções basicamente relacionam duas grandezas, né? Então, se eu tenho um valor num lado, eu quero saber como que ele se relaciona com outro valor, certo? A gente vai ter valores independentes e dependentes e domínio e imagem. Aqui eu só estou falando de termos, se alguém se lembra, aí já se acostumando. A gente vai ver mais um pouco pra frente. Então vamos lá. Agora, de um jeito assim, nem um pouco matemático, a gente vai tentar entender o que é uma função. Imagina que a gente tem uma queijaria, ou seja, uma fábrica de queijo, certo? A gente pega o leite e o leite, por meio de um processo, certo, é transformado em queijo. Claro que esse processo tem muitas etapas, o leite é fervido, separado da parte sólida, tá, mas a gente vai pensar como se fosse um processo só, certo? Então a gente está vindo com o leite, não, mas a gente não quer, vamos manter o esquema atual. Uh, a gente tem o leite que vai entrar por um lado, certo? Ele vai entrar no processo, vai sofrer o processo e vai sair do outro lado queijo, certo? Então, quando a gente for pensar em função, a função vai ser como se fosse o processo, certo? Então a gente vai colocar alguma coisa de um lado, vai passar por uma função e ela vai sair outra coisa do lado. Ou seja, a gente vai colocar coisas e vão sair outras, certo? Então, um exemplo muito simples de entender como é que uma função funciona, é a relação entre quantidades e preços, ok? Então vamos supor que eu tenha uma tabela desse tipo, que eu tenha uma quantidade, ok? Por exemplo, de qualquer coisa, é bem genérico, pode ser qualquer coisa, pode ser um sapato, um carro, qualquer coisa, certo? E um preço do lado. Vamos supor que a minha quantidade, uma quantidade custa 2,50. Duas, desculpa esse problema do meu computador, pessoal. Duas ser R$ 5, três 7,50. A gente consegue ver um padrão aqui, certo? Porque é óbvio, cada unidade custa 2,50, certo? Então se a gente tiver duas, vai custar 5, 3, 7,50. A gente tem que ter, e uma função vai ser alguma coisa que vai relacionar a quantidade diretamente com o preço. Para mim não precisa ter uma tabela gigantesca para saber por exemplo, quanto custaria 45 unidades. Ou quantas unidades eu faço com R$ 100, sabe? Então, justamente, a gente quer uma padronização para a gente precisar fazer desse jeito um pouco melhor. E a gente pode pegar as funções e relacionar dois conjuntos de números de uma maneira ordenada. Isso aí que as funções vão fazer. Então, pode ser qualquer dois conjuntos que a gente escolha. A gente vai ter que sempre estar explicitando quais conjuntos de números a gente quer
trabalhar, ok? Então, por exemplo, ali naquele exemplo que a gente deu ali, o preço era sempre igual a quantidade vezes R$ 2,50, ok? Vamos chamar o preço de y e a quantidade de x. Então, a gente vai colocar numa fórmula simples, y igual a 2,5x. Essa vai ser a função que vai relacionar a quantidade com o preço. Então, se eu preciso de 40... se eu tenho 40 coisas, eu coloco na função como x, então 2,5 vezes 40 vai dar um valor, e esse é o valor do preço. Se eu tenho um preço, eu coloco no lugar do y, e o x me dá a quantidade que eu consigo fazer com aquele preço. Exatamente, então a gente pode relacionar qualquer quantidade, então a gente pode dar qualquer, lembrando, a gente pode dar a esse x qualquer valor que a gente tenha definido, né, que a gente pode trabalhar, por exemplo, se nós estamos falando de quantidades, ok? A gente não pode dar um valor negativo para o x, certo? Mas em alguns outros casos a gente pode dar um valor negativo, não vai ter problema. E aí então, esse valor que muda, que no nosso caso é o x, mas nem sempre é o x, pode ser outra letra, só precisa ser uma letra, ok? A gente vai chamar de variável independente, porque ela é independente, qualquer valor que eu colocar ali, ele vai receber um valor. E esse valor que for recebido, o y no nosso caso, mas que não necessariamente sempre é y, a gente vai chamar de variável dependente, porque ela vai estar sempre dependendo da variável independente. O valor de y, ele está ligado intrinsecamente ao valor de x. Então, no nosso exemplo aqui, se eu tenho 10 quantidades, eu vou ter 2,50 vezes 2,50 vai dar 25. E esse é o valor de y. Se tiver 5, vai dar 12,50. Então o valor de y é sempre atrelado ao valor de x, que é o valor que está mudando, certo? Então por isso variável independente e dependente. Vamos ver um exemplo bem simples. Então, a gente tem uma fábrica de calçados, que tem o custo de fabricação de R$30 por calçado, mais um adicional fixo de R$120. Pô, pera aí, vamos entender um pouco isso aqui. O que significa um adicional fixo de R$120? Isso aqui acontece muito em questões por aí. Mas basicamente assim, tu vai te custar R$30 para fazer um calçado, e qualquer número de calçados que tu fizer vai custar mais R$120, certo? Então se eu fizer 2 calçados vai custar 30 vezes 2 mais 120. Se eu fizer 100, vai ser 30 vezes 100 mais 120. Bom, vamos para as perguntas. Qual é a função que relaciona o custo com a quantidade de calçados produzidos? Ok. Qual o preço de fabricar 20 calçados e quantos calçados serão fabricados com R$1.015? Beleza. Então, qual a função que relaciona o custo com a quantidade de calçados produzidos? A gente mais ou menos já explicou, né? Vamos dizer que o preço, certo? O custo é o y, vamos chamar. E o número de calçados é o x, então nós estamos relacionando os dois. Como que a gente vai relacionar esse custo? Se eu tiver um calçado, vai custar R$30 mais os 120, certo? Se eu tiver 2, vai ser 30 vezes 2 mais 120. Então, vocês veem que a gente está sempre multiplicando a quantidade pelo preço, pelo custo de fabricação, né? E adicionando esses R$120. Então, numa forma matemática que está escrito, nós vamos escrever y igual a 30x mais 120. Qualquer valor de calçados que eu colocar no x, eu vou ter o valor do preço, certo? Que é, por exemplo, da B. Qual o preço de produzir 20 calçados? Bom, para produzir 20 calçados, a gente vai chamar o x de 20. Vamos colocar ele na fórmula, 30 vezes 20 mais 120. 30 vezes 20 é 600, então a gente vai ter 600 mais 120, que dá R$720. Esse é o custo para fazer 20 calçados. E agora para o valor de R$1.015. Bom, R$1.015 é o valor, certo? Então a gente quer ver quanto que vai dar de calçados. Então o y vai ser 1.015. A gente vai colocar ele na fórmula ali, 1.015 igual a 30x mais 120. Passa o 120 para a esquerda, dá 895. Passa o 30 para baixo e divide, a gente vai ficar com 29,8, certo? Agora a interpretação, a gente vai conseguir fazer 29 calçados, porque a gente vai ter dinheiro para fazer 29 calçados, mais 80% de um outro calçado, ou seja, não está inteiro. Então a resposta é 29 calçados. Isso é uma coisa interessante de pensar nas questões de vestibular, que às vezes a gente se confunde nisso, né? Que tem essas aproximações que tem que ficar fazendo, certo? Bom, então vamos ver agora o que é uma função de maneira um pouco mais rigorosa matematicamente, certo? Então, uma função é uma função, ela vai relacionar dois conjuntos específicos de números, né? Porque nós estamos trabalhando com matemática, mas poderia ser conjunto de qualquer coisa, mas agora nós estamos pensando em números, certo? Então, a gente sempre vai precisar de dois conjuntos que a gente vai estar demonstrando como esses
essas elipses, esses ovinhos aqui com os números dentro, e letras normais maiúsculas, certo? Então a gente vai ter o conjunto A e o conjunto B. O conjunto A tem alguns números e essas flechinhas mostram quais números eles se ligam no B. E como que eles se ligam? Aí que tá, ó. Vamos ver. Temos os valores no A e vamos chamar eles de X. E os do B vamos chamar de Y. Como que a gente relaciona esses valores uns com os outros? Ó, o que o 2 tem a ver com o 5, o 4 com o 7, o 6 com o 9? A gente vê que esses valores estão aumentando em 3, certo? Então, a nossa função que vai relacionar esses dois conjuntos é y igual a x mais 3, certo? Então eu vou pegar esse número aqui, somar com 3, vai dar um número aqui, certo? Isso aqui a gente vai chamar de domínio, ok? O domínio é o conjunto da onde os números estão partindo, certo? E os números que estão chegando vão ser a imagem. Para ser uma função, isso é muito importante. Cada elemento do domínio deve se relacionar com um e apenas um elemento da imagem, ok? Então a gente tem que sempre, as flechinhas tem que sempre sair uma só de cada número e chegar aqui na imagem. Na imagem é outra história, mas depois a gente vai ver, certo? Então, por exemplo, aqui, isso aqui não é uma função, ok? Porque esse menos 1, ele está indo para o 1 e está indo para o 3 também. Então isso não é uma função, porque um valor do domínio tem mais do que um valor de imagem. Então ele tem mais de um valor que ele pode ser. Então a gente não vai chamar isso de função, correto? Beleza. Então vamos lá, de novo. A gente pode relacionar quaisquer conjuntos que a gente quiser, certo? Então eu posso criar um conjunto A, botar uns números lá dentro, criar um conjunto B, botar outros números aqui dentro e tentar relacionar eles com uma função, certo? E isso vai acontecer nas questões. Às vezes tu vai ter, eles vão te dar um conjunto A, que eles vão definir, e um conjunto B, que eles vão definir e vão pedir as relações entre eles. Mas, na maior parte das vezes, a gente vai ter como domínio e imagem conjuntos já conhecidos, como os números naturais, números inteiros, que a gente estudou em conjunto, certo? Então, a gente vai, por exemplo, dizer assim, essa é uma função y igual a 3x, que relaciona o conjunto dos números naturais com o conjunto dos números inteiros. Ou seja, ela leva números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e transforma em números inteiros, que podem ser números naturais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Sempre que não tiver escrito qual que é o domínio, certo? O domínio é imagem, né? A gente vai entender que é dos números reais. Sempre. Às vezes a gente vai estar só colocando lá a função, e aí não está dizendo o domínio e a imagem. É dos números reais. É assim que vai funcionar. É convenção. Então vamos ver aqui a notação. Para a gente relacionar dois conjuntos, a gente vai utilizar essa seta. Assim, a gente vai escrever F, dois pontos, A e fazer uma seta B. Ok? Isso significa função de A em B. A gente está fazendo uma função F que vai levar números do conjunto A para o conjunto B. Então, geralmente, assim, a gente vai ver F, dois pontos, R, setinha R, ou seja, função de reais em reais, as funções mais comuns. Mas pode ser de inteiros, inteiros, de naturais em naturais, naturais inteiros, qualquer coisa, certo? Para associar os valores de dentro do conjunto, a gente vai utilizar essas letras, que são as incógnitas, né? Lembra que a gente viu nas aulas de expressões e expressões algébricas, né? A gente quase sempre usa XY, mas pode ser qualquer letra. Eu posso colocar A e B, C e D, qualquer coisa, sabe? Mas geralmente o X é a variável dependente e o Y é a variável dependente. O X é independente, né? E outra coisa, a gente pode simplificar o uso, a escrita das fórmulas com essa notação de f de x igual a x mais 4, por exemplo, né? Ao invés de escrever y igual a x mais 4. Esse f de x, ele simboliza o y, ele simboliza a variável dependente. Mas ele é um pouco mais útil porque ele tem o x dentro dele. Então a gente consegue muito bem ver que a função é dependente do x. E aí quando a gente for escrever, a gente pode colocar, por exemplo, se eu quisesse o valor de 4, eu colocaria f de 4 igual a 4 mais 4, que é 8, certo? Então f de 4 é igual a 8. Às vezes acontece questões assim também, então é bom ter noção da notação, certo? Domínio, contradomínio e imagem. Então a gente tem essas características de uma função, elas são intrínsecas. Todas as funções têm domínio, contradomínio e imagem, ok? Então o domínio a gente já falou um pouquinho, meio por cima, mas é assim, o domínio é todos os valores que podem ser atribuídos à variável independente. No nossos casos, geralmente é o conjunto A, conjunto da esquerda. Ou seja, é todos os números que eu posso colocar numa função
que vão me voltar alguma coisa. Ele é geralmente todos os números que a gente pode estar utilizando numa função, certo? O contradomínio é o conjunto dos valores que podem ser correspondidos pelo domínio, certo? Esse aqui é um pouco complicado. A gente entende melhor quando a gente entende a imagem, que a imagem é os valores que a variável dependente assume. Então, a gente tem o domínio, que é os números que a gente pode colocar, certo? Quais valores são permitidos serem colocados nas nossas fórmulas, nas nossas funções, ok? Todos esses valores de domínio vão dar valores de imagem, certo? Mas eles não... então, todos eles vão formar a imagem. Então a imagem vai ser todos os valores que a variável dependente vai ter, utilizando os valores do domínio. O contradomínio vai ser todos os valores correspondidos que a gente poderia estar colocando. Então, a imagem sempre vai estar dentro do contradomínio, certo? Vamos ver se vocês entendem melhor aqui. Ó, vamos ver aqui. A gente tem um conjunto A na esquerda e um conjunto B na direita, com 4 valores aqui, que estão se relacionando a esse aqui. Todos os valores aqui do domínio tem um correspondente aqui nesse lado aqui, certo? Então ele é uma função, como a gente já viu, certo? A gente quer saber qual que é o domínio, contradomínio e imagem. Tá, quais valores eu posso levar para lá, para a direita? Esses 4. Então o meu domínio é 2, 4, 6 e 8. Todo o meu lado esquerdo. Qual que é a imagem? A imagem é os números que a variável dependente vai assumir. Que são quais? São os correspondidos. 4, 8, 12 e 16. E o contradomínio são todos os valores que poderiam ser alcançados aqui nesse lado. E o 20 que não foi alcançado por ninguém. Ele faz parte do contradomínio. Então o contradomínio é 4, 8, 12, 16 e 20. Como está mostrando... não está mostrando, mas é isso aí que eu quis dizer. Agora, mais um exemplinho. Agora, sem a parte visual. A gente tem o conjunto A, que é 3, 5, 6 e 8. E o conjunto B, que compreende 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ok? A função que está associando os dois é f de x igual a x mais 3. E ali está a notação. Então, é uma função de A em B. Ou seja, ela pega valores de A e transforma em B. Qual que é o domínio, qual que é o contradomínio e qual que é a imagem? Vamos parar e pensar um pouquinho. O domínio são os valores que a gente pode colocar no x. Como a função está levando A para B, os valores que a gente pode colocar no x são todos os valores de A, certo? Então o domínio é 3, 5, 6 e 8. Ok. O contradomínio são todos os valores que a gente pode alcançar. Então se a função é de A em B, é todo B, certo? Então é 6, 7, 8, 9, 10 e 11. E a imagem são os valores que a função alcança realmente, partindo de A. Certo? Então vamos ver aqui, ó. Eu fiz aqui então. F de 3, 3 mais 6, 3 mais 3, 6. F de 5, 5 mais 3, 8. F de 6, 6 mais 3, 9. F de 8, 8 mais 3, 11. Então a imagem vai ser o subconjunto de B, 6, 8, 9 e 11. Que não compreende todos os números que estavam em B. Porque não compreende todo o contradomínio. É só o 6, o 8, o 9 e o 11. Essa é a imagem da nossa função, certo? Então, para frisar, a imagem sempre vai estar dentro do contradomínio. A imagem sempre tem que ser igual ou menor do que o contradomínio. A imagem sempre vai ser um subconjunto do contradomínio. Bom, então vamos dar uma estudadinha no domínio. Se eu der para vocês o domínio de uma função, então, os reais, os inteiros, por exemplo, e o contradomínio, os inteiros também, e a fórmula que relaciona os dois termos, x mais 1 sobre x. A gente vai ter praticamente tudo que a gente precisa para entender como essa função acontece, né? Então, a gente vai pegar valores de x que vem do nosso domínio, vamos colocar no x e vamos receber os valores da função que vão estar contidos no contradomínio. Ok. Mas o domínio, ele pode ser um pouco mais sapeca que os colegas dele. Ele vai nos dar alguns problemas. Por exemplo, nessa questão que eu coloquei, que eu me esqueci de escrever aqui. Mas vamos pensar. X mais 1 sobre x. Se eu escolhesse x igual a 0, ia dar problema, né? Porque a gente não pode dividir por 0. Vamos ver aqui. Ó. Vamos ver. Temos uma função reais no reais, certo? Ela pega números reais e gera números reais. O domínio, então, vai ser todo o conjunto dos números reais, certo? Então, vai ser todos os números negativos, todos os números positivos, o zero
todos os números fracionários que não sejam dízima, né? E todos os números com vírgula. Beleza. Então a gente tem, vamos usar essa fórmula que relaciona 2x mais 1 sobre x menos 3, ok? Se a gente pode usar todos os números reais, ok, então vamos escolher x igual a 3 que está dentro dos reais. Vamos ver o que acontece. Aquilo que eu falei. Nós vamos colocar na função 2 vezes 3 mais 1, 3 menos 3, vai dar 0. A gente não pode dividir por 0. A polícia da matemática ia bater na tua porta se tu começasse a dividir por 0. E geralmente ela é implacável, sabe? Então a gente não pode colocar o x igual a 3 como variável independente. Então, x igual a 3 não faz parte do domínio. Então o nosso domínio vai ser todos os reais, menos x igual a 3. Então todos os reais podem ser utilizados menos x igual a 3. E isso a gente vai ver muito acontecendo. Principalmente na prova da URGS, eles adoram cobrar isso. As duas coisas que eles mais gostam de cobrar é o domínio e funções serem maiores ou menores do que as outras. Então isso é muito importante de estar frisado, assim. Quando que o domínio, qual que é o domínio e quais são as restrições de domínio da função. Aqui vamos ver outro exemplo. Y igual a raiz de x. O x não pode ser negativo. Porque se tu tiver um número negativo, ele não tá nos reais, certo? Isso é bom sempre atentar também. Ele não tá no nosso contradomínio, porque o nosso contradomínio, como eu não especifiquei aqui, é reais no reais. Então, se eu botar um número negativo, uma raiz no número negativo nunca vai dar um número real. Então, esse não está contido, certo? Nesse de baixo aqui, a raiz de x menos 2 mais 1 sobre raiz de x menos 4. Bom, o x tem que ser maior que 2, né? Que nem a gente viu em cima, e tem que ser maior que 4. Ok, mas ele também tem que ser maior igual a 4. Porque se ele for igual a 4, por exemplo... Ah, não, eu botei errado aqui, pessoal, me perdoa. É maior ou igual a 2, corrijam aí quando vocês forem estudar. Eu vou corrigir depois quando eu for colocar os slides no Drive, mas ó, aqui é maior ou igual a 2 e aqui é maior que 4. Porque se eu botar 4 ali, por exemplo, eu vou ter raiz de 0, e raiz de 0 é 0. Aqui não tem problema, se for 2, 0 tá de boa. Mas aqui, se for 4, eu vou ficar com 1 sobre 0 e vai ter o mesmo problema de antes, a gente não pode dividir por 0. Então, o x só precisa ser igual a maior que 4. Vou corrigir aqui depois, tá? Vocês prestem atenção. O x só precisa ser maior que 4, porque ele tem que ser maior que 2 e maior que 4 ao mesmo tempo. Como 4 é maior que 2, ele só precisa ser maior que 4, certo? Porque se nós tivéssemos, por exemplo, 3, o 3 ia funcionar nesse lado aqui da questão, mas não ia aqui, porque ia dar um número negativo, certo? Então vamos ver as qualidades de uma função. Ela pode ser sobrejetora, injetora e bijetora, certo? Então a função vai ser sobrejetora se a imagem dela for igual ao contradomínio. Então, quer dizer que todos os valores que a gente tem no conjunto que nós estamos tentando chegar forem alcançados. Ou seja, todos os valores tiverem uma setinha que liga neles. A imagem tem que ser igual ao contradomínio, correto? E uma função injetora. Ela é injetora se todos os elementos do domínio se relacionarem com apenas um elemento do contradomínio. É um pouco confuso, porque lembra que eu falei que todos os elementos do domínio têm que se relacionar com um elemento do contradomínio, lá atrás, certo? Mas nunca disse que os elementos do contradomínio podem ter dois números no domínio, certo? Então, por exemplo, numa função aqui, essa função não está escrita, mas ela é a função quadrada. A gente está elevando esses valores ao quadrado, certo? Se a gente eleva 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9. 1 ao quadrado é 1 e menos 1 ao quadrado também é 1. Então, esses dois valores geram o mesmo valor no contradomínio. Isso é uma função, não tem problema. Ninguém vai dizer que x ao quadrado não é uma função, mas ela não é uma função injetora, porque esses dois valores têm o mesmo valor no contradomínio, ok? E uma função vai ser bijetora quando ela for ao mesmo tempo sobrejetora e injetora. Isso quer dizer que cada elemento do domínio tem que encontrar todos os elementos do contradomínio e cada elemento do domínio tem que se encontrar com apenas um elemento do contradomínio. Isso quer dizer então o quê? Por exemplo, essa aqui, que é a função x menos 5. 5 vai para o 0, 10 vai para o 5, 15 vai para o 10 e 20 vai para o 15. Todos os elementos do contradomínio foram agraciados
E cada um do domínio alcança um só. Não tem nenhum elemento do contradomínio que é alcançado por dois do domínio. Esse nosso primeiro exemplo sobre objetor aqui, ele também é objetora, no caso. Ele não é só sobre objetora. A questão sobre objetora é que ela não pode ser injetora, certo? Agora vamos ver função composta. A função composta, vamos ter que montar, por exemplo, da nossa queijaria, correto? Então vamos ver. A gente tem o leite e a gente vai passar por um processo que vai transformar em queijo, isso a gente sabia. Mas agora eu comprei um ralador, porque eu quero fazer o queijo já ralado dentro da minha fábrica. Então, eu vou pegar e vou meter o ralador na linha, certo? Então eu vou ter um processo que vai transformar o leite em queijo e um outro processo que vai transformar o queijo em queijo ralado. Eu até botei aqui para nós ver a relação. O primeiro processo é uma função f de x, por exemplo, e o segundo processo é outra função, que a gente vai chamar de g de x. Isso, exatamente. E aí, então, eu posso dizer que o queijo ralado, o queijo com certeza depende do leite, certo? E o queijo ralado depende do queijo. Mas como o queijo depende do leite, o queijo ralado indiretamente depende do leite, certo? Então, se a gente for relacionar leite com queijo ralado, a gente vai colocar a f de x, que é o que relaciona o leite com o queijo, dentro da g de x, como uma variável, certo? Então, numa função composta, a gente tem duas funções, onde uma função é a variável independente da outra, certo? E a gente vai escrever desse jeito, colocando a função dentro da outra. A gente pode ver também a notação g, por exemplo, g bolinha f, uma bolinha entre as duas funções. E vamos ver como é que a gente resolve isso, certo? Então a gente tem duas funções, f de x igual a 2x mais 1 e g de x igual a x menos 4. Vamos ver quanto que vale g de f de x, ou seja, colocar a f de x dentro do g de x e com um valor de x igual a 3, um valor específico, certo? Tem dois jeitos de resolver. Vamos ver. O primeiro jeito é a gente resolver a f de 3, que vai chegar no valor, certo? 7. Colocar f de 3 aqui dentro. Então, agora aquele g de x, certo? É f de 3. E aí, então, 7 menos 1 é igual a 6. E o jeito 2 é colocar a f de x já dentro da g de x, certo? Então, como a nossa variável independente agora é f de x, a gente vai substituir ela pelo x. E como a gente sabe quanto que é f de x, que é 2x mais 1, a gente vai colocar isso aqui. Então a gente vai substituir f de x por 2x mais 1. Resolvendo, a gente vai ter 2x. E depois, para resolver, a gente só precisa substituir esse x pelo nosso x original, que dá 6. Vamos ver um exemplo aqui um pouco mais complicado. Seja a função f de x igual a x ao quadrado menos 3 e g de x igual a x mais 2. Ok, a gente tem agora bastante coisa aqui. A gente quer ver quanto que vale g de f de x, f de g de x, que é o contrário, f de g de f de x, ó, que o Inception tá ficando bem doido aqui, e f de x, certo? Então, eu não disse que tem alguma restrição, tu pode ir colocando funções para dentro uma da outra quando quiser. E também não tem problema tu fazer uma função dentro dela mesmo, certo? Porque elas são basicamente funções, entendeu? Então aqui vai a resolução delas, a gente só coloca elas para dentro, certo? Então, g de f de x, a gente vai pegar o f de x, que é x ao quadrado menos 3, e colocar isso, e colocar isso daqui dentro do x, porque ele vai ser o nosso novo x. Então vai estar aqui, tá um pouquinho corrido aqui, eu fiz um pouco por cima assim, certo? Então tu botou o x ao quadrado aqui no lugar do x, fica x ao quadrado menos 3 mais 2, que dá x ao quadrado menos 1. E ao contrário, a gente coloca o x mais 2, que é o g de x, no lugar desse x, bota eleva ao quadrado, x ao quadrado mais 2x mais 4, o produto binomial aqui. Vamos chegar nesse resultado. f de g de f de x. Aqui é legal. Que número que a gente vai colocar aqui dentro? Que número a gente vai substituir nesse x ao quadrado? A gente poderia colocar o f de x dentro do g e depois colocar esse valor dentro do f. Mas a gente já sabe quanto que dá g de f de x. A gente resolveu aqui, certo? Que é x ao quadrado menos 1. Então eu vou colocar este valor aqui dentro do x ao quadrado. Então colocamos aqui x na quarta menos 2x ao quadrado menos 1, de novo binômio, menos 13, e aí temos esse resultado. E f de x, a gente bota a própria função dentro da função. É bem doido isso aqui, né? Mas acontece. Então a gente coloca a função dentro dela mesma, o x ao quadrado menos 3 dentro do x, e aí a gente resolve. E aí vai ter
esse resultado. Agora a função inversa. Vamos voltar lá para aquele exemplo lá atrás que a gente viu do preço. Que o preço era f de x igual a 2,5x. Vamos supor agora que eu quero saber qual quantidade a gente pode comprar com um determinado valor. Eu poderia colocar o valor ali no y, né? Que nem eu fiz naquele outro exemplo. Mas a gente quer exatamente a função que relaciona valor com quantidade, que agora é o contrário do que a gente tinha visto antes, certo? A gente quer a função inversa, isso é a função inversa. Então aqui, ó, a gente tem uma f de x que leva a quantidade para preço e a gente tem alguma coisa que a gente vai descobrir agora, eu chamei aqui de g de x talvez, que leva o preço até a quantidade, que transforma preço em quantidade. Então a gente vai trocar a variável dependente pela independente, certo? E o jeito que a gente vai conseguir fazer isso na prática é trocar o x pelo y e isolar o y, certo? Vamos ver aqui como funciona. Nesse exemplo, y igual a 2,5x. Vamos trocar o x e o y de lugar. O x vai para o lugar do y e o y vai para o lugar do x. X igual a 2,5y. E agora, isolando o y, a gente passa esse 2,5 para baixo do x. E aqui a gente tem a função inversa. Y igual a x dividido por 2,5. Essa é a função que nos dá a quantidade y se a gente der um valor x para ser para gastar, certo? Vamos ver um outro exemplo aqui um pouco mais complicado. Y igual a 5x menos 100. Substituindo, bota o x para cá e o y para lá. Passa o x para a direita e o y para a esquerda. Muda o sinal dos dois. 5y igual a x mais 100. E aí dividimos o x mais 100 por 5, certo? E a notação que a gente vai usar para a função inversa vai ser esse f na menos 1 igual a x, certo? De x. Muito importante para a função, ela tem que ser bijetora. Atenção, ela tem que ser obrigatoriamente bijetora. Não tem como ser outra coisa. Mas por quê, né? Opa, peraí. Porque imagina se fosse desse caso aqui da função ao quadrado. Se a gente fizer ela para cá, ok. Vai ter menos 2, pá, ok. Mas se a gente fosse voltar, nesse exemplo aqui, por exemplo, se a gente fosse voltar a fazer uma função inversa, não ia dar certo. Porque a gente tem um valor aqui que está representando dois valores desse lado, certo? E lembra que a gente falei, esse valor, um valor aqui do nosso novo domínio, que agora o nosso domínio está na direita, já que nós estamos fazendo a função inversa, ele vai ter dois valores no contradomínio. E isso não configura ele como função. Mas ainda, se ela não for sobrejetora, se ela não for injetora, vão sobrar valores no domínio. E não pode sobrar valores no domínio para ser uma função de verdade. Certo? Então por isso ela tem que obrigatoriamente ser bijetora. Ela tem que ser obrigatoriamente... Pera aí, deixa eu achar as funções bijetoras. Desse jeito aqui. Todas as setinhas têm que achar um lugar só no contradomínio e tem que achar todos os lugares do contradomínio. Certo? Essa foi a aula de introdução a funções. Vamos ter mais aula de funções, agora vai ser bastante parte de funções. Eu separei uns exercícios desse básico e eu também separei uma lista de exercícios de vestibular, que tem algumas coisas que a gente ainda não viu aqui, mas quem quiser ir tentando fazer, pode tentar. É bom para ir tentando se desafiar. Qualquer coisa, procure na internet as respostas, ou se virem um conteúdo que vocês não conheçam, podem procurar também, podem me chamar, podem pedir dúvidas dessa lista, que essa lista que eu vou colocar, ela realmente é um pouco mais difícil, então tem coisas que com certeza a gente não conseguiu passar aqui, mas vocês podem me chamar, eu ajudo, não tem problema, certo? Então, muito obrigado, fiquem em casa e valeu mesmo por quem assistiu.